Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje estaremos falando com respeito ao dízimo. É ou não é de Deus? Muitas são as pessoas que têm, muitas vezes, se questionado, se perguntado. Vou falar uma coisa para você: Deus nos dá entendimento, sabedoria, e quando nós passamos a ter olhos iluminados e a mente esclarecida, não embarcamos mais em conversas alheias e não nem tampouco em doutrina de homens, porque a palavra de Deus é bem clara quanto a respeito a isso. Falar para você aqui com respeito justamente no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, aonde diz assim, ó, no versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, ele é imutável. Deus, ele permanece sendo o mesmo sempre. Ontem e hoje ele é o mesmo e será para todo sempre. E diz assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Filhos de Jacó, estava se referindo a quem? À igreja de Jesus ou ao povo de Israel? Porque muitos têm dito assim: a igreja ela tem que praticar isso. Isso não é ensinamento da parte de Deus, não. Isso, na verdade, é questão do homem querendo impor para que as pessoas lhe sejam submissas e lhe sustentem. É justamente isso. Por quê? Porque quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, um problema econômico e financeiro, eles falam para a pessoa usar a fé e buscar em Deus, orar a Deus. Mas quando eles precisam, eles pedem para quem? Eles pedem para as pessoas. Eles pedem a ajuda. Eles pedem a contribuição. É da mesma maneira com respeito à questão da saúde. Pessoa que chega nesses lugares com problema de saúde, eles falam para a pessoa pegar um envelope para ela fazer uma campanha, que ela tem que, né, exercitar a fé dela. Mas quando eles estão com problema de saúde, eles procuram os melhores hospitais, eles têm os melhores planos de saúde. Ora, é uma contradição. Jesus era contra os fariseus, os escribas, porque eram hipócritas. Impunham sobre o povo, porém eles, nem com o dedo mindinho, eles moviam alguma coisa. E por isso que diz aqui, ó, Efésios capítulo 5 diz assim, ó, do versículo 25 em diante: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Você vê, a água não é de bactéria, a água pela palavra que limpa a pessoa. Vou ler novamente do versículo 25 em diante. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Você vê, a igreja que somos nós, é desta forma que Cristo se manifestou para que ela fosse apresentada. E no passado, o povo, porque houve a transgressão, então a antiga aliança, ela foi estabelecida, haviam preceitos e mandamentos, mas não para a igreja, e sim para aquele povo. Tanto como diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, do versículo 22 em diante, diz assim, ó, olha só: certamente darás os dízimos de todo o trato das tuas sementes, que ano após ano recolheres no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal. Está vendo que a pessoa que levava o dízimo é ela que comia. Ela comia, e aqui se refere bem declaradamente que quem participava dos dízimos eram a tribo de Levi, os levitas, que não tinham parte na herança das 12 tribos de Israel, quando eles entraram na terra de Canaã, depois que saíram do Egito, a terra da promessa. Ali foi distribuídas as terras entre as 11 tribos, porém a tribo de Levi não tinha herança. Eles tinham, era o serviço para o templo, para o tabernáculo naquela época, e depois quando o templo foi construído. Então os levitas, eles tinham parte. Mas diz assim, ó, que quando, no versículo 4, quando o caminho te for comprido demais, que não possas levar, que haveria de ser o dízimo tanto dos frutos da semente, como do gado, das ovelhas, né, dos bois, de toda a criação que havia, né, que as pessoas tinham, porque diz assim, ó, no versículo
23. Olha só. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher a fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, dos teus vinhos, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e de tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. E diz assim, ó, quando o caminho te for comprido demais e não possas levar por ser longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, diz assim, então vende-os, versículo 25, e leva o dinheiro. Opa, dinheiro? Já tinha dinheiro naquela época? Porque quando se questiona com respeito a dízimo, dizendo que eram da semente, né, da colheita e dos animais, que dízimo não é dinheiro, e não era, eles dizem que naquela época não havia dinheiro, mas aqui a palavra de Deus diz que quando o caminho era longo demais, deveriam deles vender, e o dinheiro, né? Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, ou seja, naquele lugar que eles estariam levando o dinheiro daquele dízimo, comprariam os alimentos, e diz assim, ó, versículo 27, porém não desampararás o levita, e diz mais, ao fim de cada 3 anos tirarás todo o dízimo. Opa, de 3 em 3 anos? Aqui, né, os que impõem sobre as pessoas dizem que tem que ser todos os meses, todas as vezes que a pessoa vem um valor às mãos dela. É muita. Desculpe, mas ouça a voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. Não ao templo lá onde as pessoas elas frequentam um espaço físico, mas a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. E diz assim, ó, olha só, versículo 29. Então virão o levita, pois eles não têm herança contigo, o estrangeiro, o órfão, né? E a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Você vê que o dízimo era para quem? Era para os levitas, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. É isso que é feito? Ou é usado para ostentação, para cada vez ter mais lugares suntuosos e terem do bom e do melhor, comprarem os melhores, né, as melhores moradias, terem o melhor de tudo, aviões? É impressionante. Mas, voltando novamente a Malaquias, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, então diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Era isso naquela época. Mas no começo do livro de Malaquias, diz assim no capítulo 1, do versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor, através de Malaquias, né, contra Israel. Contra quem? Contra a igreja gloriosa? Contra a igreja sem mácula e sem ruga? Ora, era contra aquele povo, porque havia estabelecido essa lei. Depois, quando muitos dizem assim, quando Jesus veio, ele falou com respeito ao dízimo, né, no Novo Testamento. Começo de conversa, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, não era Novo Testamento, porque o testador estava vivo, ele estava ali entre as pessoas. O testamento só tem validade quando o testador morre. Mas aqui, inclusive, ele estava falando contra quem? Contra a igreja, porque diz assim, no capítulo 23, versículo 23 de Mateus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, ou seja, de coisas que até praticamente eram insignificantes, vamos dizer assim. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha só quais eram os preceitos da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Por isso ele disse, deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, porque eles estavam ainda na prática da antiga aliança. Eles eram o povo de Israel, no qual a sentença foi promulgada. Só que eles procuravam fazer as coisas mínimas, mas, no entanto, aquilo que deveriam exercer, não praticavam. Não tinham considerações para com as pessoas. E é muito disso que a gente se vê nesses lugares, porque diz assim, mas esses lugares eles ajudam. Não, os líderes não ajudam, quem ajuda é o povo, quem ajuda é as pessoas. Quando se é feito, na verdade, para distribuição de alimento, alguma coisa, quem é que leva os alimentos para esses lugares? É o povo. Quem é que faz as doações? São as pessoas. Por quê? Porque elas são levadas a isso.
E continue, meu irmão, continue, minha irmã, meu amigo, minha amiga, continue nessa prática de ajudar as pessoas, de estender a mão ao aflito, ao necessitado. É isso que você deve fazer, porque quanto a respeito, muitos que tem que se pagar esse tributo, porque é uma determinação. Vamos ver aqui o que Jesus fala aqui no capítulo 17, no versículo 24, no livro de Mateus, no livro histórico de Mateus, né? Olha só, porque aqui relata os fatos da história, os acontecimentos do ministério terreno de Jesus, né, do Cristo, cujo qual ele veio, porque a antiga aliança ainda estava em evidência, ela permanecia, porque depois que ele foi assunto aos céus, não lembra que quando ele estava participando da Páscoa com os discípulos, porque não estava se falando, a Bíblia não está falando a respeito de Santa Ceia, está falando da ceia, que era a Páscoa, que a Páscoa também, né, quem não era de Israel não podia participar, isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós podemos, né, futuramente, num outro vídeo, falar para você a respeito disso, você está entendendo? Ali, quando ele estava participando, junto com os discípulos, com respeito ao partir do pão, ali o que acontece? Ali ele estava determinando o que aconteceria, o que ele ia praticar. Então, depois disso, quando ele tomou o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança. Ou seja, quando se estabelece uma nova, a antiga, ela se torna de que maneira? Ela deixa de existir? Não, ela está lá ainda. Só que ela é uma superior, que aquela não tem essa validade mais, porque começou a valer uma nova. É como com respeito às leis de uma nação. Não são criadas emendas sobre ela? Existe uma lei que daí é estabelecida uma emenda e aquela emenda passa a vigorar, mesmo que aquela lei ela permaneça, aquela emenda dá uma continuidade como se ela fosse uma nova, porque ela não foi anulada. Então a antiga aliança ela permaneceu, existe na palavra sim para nosso entendimento, mas não para ser uma questão doutrinária. E o que diz aqui no capítulo 17, no versículo 24 de Mateus, olha só: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. E Pedro retornou para onde Jesus estava. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, sabendo o que estava acontecendo, que já tinha ele sendo interpelado lá pelos cobradores de imposto, né? Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus então lhe disse: logo estão isentos os filhos. Ora, se fosse um imposto cobrado, meu amigo, minha amiga, os filhos não pagam imposto. Os filhos do rei, os príncipes, não pagam imposto para o rei. Eles são filhos, eles são herdeiros. Então, como você vê como é atribuído tanta coisa na vida das pessoas, é imposto sobre elas aquilo que realmente Deus não estabeleceu. Ah, mas está escrito na Bíblia. Mas como nós lemos, sentença promulgada para Israel através do profeta Malaquias. Você vê, ó, hoje não tem quem seja profeta sobre você, porque no passado os profetas eles anunciavam a vinda do Messias. Hoje, quando se profetiza a respeito da palavra, se fala a respeito dos feitos de Jesus na cruz, tornando a igreja imaculada, pura, santa, gloriosa. Isso ele determinou. E os filhos, como ele mesmo disse, de quem é que são cobrados os impostos? Dos estranhos ou dos filhos? Por isso que tem pessoas que ela fica levando valores a esses lugares. Por quê? Infelizmente, desculpe, mas estão sendo estranhas, porque o filho, ele não deve nada a não ser o respeito e o temor para com o pai. Tá certo? Nós estaremos realizando essa oração agora em seu favor. Se você deseja colocar o seu nome para a oração, coloque aí nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu like. Tenha certeza que muito mais Deus estará lhe abençoando, sem sombra de dúvidas. Pai querido e amado, Deus glorioso, digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. Tu és inigualável, meu Pai.
Muito obrigado, meu Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Paz no coração, alegria de viver. E é isso que esta pessoa precisa, meu Deus. Saúde, uma família abençoada. Já deu tudo certo, meu Deus. Porque o Senhor é conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Aqueles que são do Senhor, meu Deus, com certeza têm as suas faculdades mentais exercidas no Senhor, com a mente esclarecida e olhos iluminados. E que esta pessoa, meu Deus, que talvez estava se questionando a respeito, não estivesse praticando tal feito, meu Deus, devolvendo a suposta 10ª parte em algum lugar, estaria transgredindo contra o Senhor. Não foi estabelecido sobre ela, mas no passado, meu Deus, na antiga aliança, para que Israel assim, meu Deus, tivesse consideração para com os levitas e para com os órfãos, para com as viúvas e para com o estrangeiro. Tudo, meu Deus, o Senhor tem cuidado, de tudo. Nada, meu Deus, está alheio, nada está, meu Pai, que não seja, meu Deus, de teu conhecimento. Nada, meu Deus, pode ficar, meu Deus, oculto, que não seja, meu Deus, assim manifesto diante do Senhor. E esta pessoa, meu Deus, com certeza agora, meu Pai, está tranquila, tendo paz, meu Deus, dentro dela, sabendo, meu Pai, que ela é uma pessoa cujo qual é eleita do Senhor, que ela tenha saúde, que ela tenha a família abençoada, que ela seja uma pessoa próspera. Está determinado isso na Tua palavra. Nós entregamos tudo em Tuas santas mãos. Louvado seja Teu santo e glorioso nome, adorado, exaltado, magnificado somente Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela Tua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, talvez você diga assim, mas me disseram que se eu não fizesse tal coisa, o mal viria sobre mim, porque diz assim, capítulo 3 de Malaquias, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Aqueles dizem que o devorador é um espírito, é um demônio que devora o que a pessoa tem, né, que estraga dentro da casa dela a geladeira, a televisão, que faz ela bater o carro e que faz isso e aquilo outro. Ora, aqui está se referindo ao trabalho que as pessoas eles tinham no campo e viria sobre eles, infelizmente, nuvens de gafanhoto. Lá no livro de Joel fala muito a respeito, né, dos 4 tipos de gafanhotos, que era o migrador, o cortador, o destruidor, que eram gafanhotos que vinham contra as plantações. Não se refere, não está se falando a um ser, a um espírito, né, supostamente um poder paralelo que é atribuído, que faz a pessoa ficar com medo. Você vê que não há segurança. Nesses lugares, em vez de pregarem o evangelho, que é as boas novas, que em vez de trazer paz, levam a pessoa à aflição, angústia e preocupação. Meu Deus do céu, olha, é muito triste isso, porque a igreja ela é gloriosa, sem mácula, ela tem paz, ela tem alegria de viver, e é isso que Deus estabeleceu e determinou sobre a nossa vida. E diz assim, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, aqueles que praticavam, que eram obedientes, tinham a sua vida abençoada, sim. Eram obedientes ao que estava determinado. Hoje, a nossa obediência é simplesmente o mandamento que Jesus deixou. Amai uns aos outros como eu vos amei. É um novo mandamento, é isso que foi estabelecido, é isso que foi determinado por Jesus, tá certo? Meu amigo, minha amiga, você é de Deus, tenha paz no seu coração, tenha alegria de viver. Vamos em frente, nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.